Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan. Jovem Pan. Nós estamos recebendo aqui o secretário Piva, secretário da Saúde aqui do município de Tubarão, e a Patrícia Marcon, que é gerente de regulação. Porque nós falamos no começo do programa aqui sobre a procura constante também. Inclusive, eu tinha levantado a semana passada com o secretário Piva sobre essa questão da ressonância. E aí outras pessoas me procuraram também com relação à espera. Desde o ano passado, muita gente está esperando aí para fazer ressonância. E o secretário me falava sobre a dificuldade. Hoje, o trabalho está restrito até por causa da falta de prestadores de serviço. Bom dia, secretário, tudo bem? Bom dia, Vera. Bom dia, mexicano. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Então, viemos aqui como... Pode falar mais pertinho. Desculpa, isso. Como você tinha me comentado, né? Da dificuldade que nós temos hoje para oferecer as ressonâncias, né? Por isso eu trouxe a Patrícia aqui, que é a nossa gerente de regulação, ela que entende mais do que ninguém sobre essa parte, né? E realmente nós temos uma falta de prestadores, não só de ressonância, como outras especialidades médicas que às vezes eles nos pedem muito, né? Só que nós não temos o prestador que queira fazer pelo SUS, né? Além da ressonância, o que mais que vocês têm tido dificuldades hoje com a falta de prestadores de serviço, secretário? Por exemplo, um neuropsiquiatra que a gente precisaria, a gente não consegue, porque eles não aceitam, né? Cada um tem o seu direito, ele não quer trabalhar pelo aquele valor do SUS. Né? E seria um prestador que nós teríamos que contratar, né? Assim como outras especialidades médicas, às vezes, que são difíceis. Por que é contratado através de valores citados pelo SUS? Só um pouquinho mais pertinho aqui, ó. Pode chegar um pouquinho mais pertinho, faz favor. Sim, então, porque tem o valor que o SUS paga, né? E nós não podemos exceder aquele valor, porque, por exemplo, isso já está pactuado ali e aí nós não podemos exceder aquele valor, senão a gente corre o risco de ter que explicar para o Tribunal de Contas, né? E a ressonância é um deles? É um deles. Patrícia, a Patrícia cuida dessa parte, né, Patrícia? Bom dia, tudo bem, Patrícia? Bom dia, Vera, bom dia a todos os ouvintes, né? E bom dia a toda a nossa equipe da saúde, que com certeza está nos acompanhando. Então, Vera, as pactuações dos procedimentos, o que acontece? Algumas são de responsabilidades do Estado. Então, a gente tem aquela questão de seguir a tabela SIGTAP para pagamento e a gente acaba assumindo algumas demandas, porque é dividido em média alta complexidade. O que acontece com a ressonância? Ela era um procedimento que era um prestador que tinha um credenciamento com o Estado, então ele fazia para nós aqui e para todos os 18 municípios. Mais ou menos em junho do ano passado, ele passou pelos secretários da época e disse que não tinha mais interesse em estar fazendo, isso foi acatado naquele momento. Por causa do valor pago. Um pouco o valor, ele já recebia um complemento, mas assim, foram outras questões, a gente não entrou nesse mérito. Quando nós assumimos dia 2 de janeiro, né, secretário, começou a chegar essa demanda pra gente, a gente já foi em busca de novos prestadores, então o município assumiu essa responsabilidade que de pronto não seria dele, né, mas nós assumimos essa responsabilidade e já começamos a prestar esse serviço em março, que foi final de março, quando a gente... Março desse ano. Desse ano, quando a gente começou... quando a gente conseguiu o prestador através do consórcio de saúde Cisamurel. Então, assim, é claro que a gente tem uma demanda reprimida, porque esses pacientes já estavam sem acesso desde junho do ano passado e também já existia uma demanda reprimida. Mas agora os pacientes eles estão passando por uma regulação. Então, assim, os pacientes que são considerados graves pelos nossos reguladores, que são os vermelhos, eles têm atendimento imediato, eles não ficam esperando. Então, assim, os amarelos demora um pouquinho mais, mas também não é tanto. Aí, assim, aquele caso que fica em verde, azul, e aqui eu falo as cores, porque a população entende, eles estão sempre ali na central de regulação, nos postos, então eles entendem. Esses casos verdes e azuis, eles são casos eletivos, então ele não tem aquela pressa de estar realizando. E, claro, se o paciente está esperando há muito tempo, ele pode procurar a unidade de saúde, passar por uma nova avaliação. Se o médico achar necessário atualizar o caso dele, a gente lembra que isso é conduta médica. Mas se o médico achar necessário, o teu caso hoje está mais grave, ele traz essa declaração, esse atestado médico, a gente insere no sistema, o regulador reavalia esse caso para verificar esse agendamento dele, né? Se fica pronto. Assim, eu até tinha falado com o secretário lá sobre um caso que era outubro do ano passado, está aguardando, e essa semana também, uma senhora veio me trazer a documentação, está desde março do ano passado.
de março do ano passado. Eu fiquei aterrorizada porque ela disse que já tá. Ela disse, eu acabo morrendo e acabo não fazendo o exame. E ela disse que foi várias vezes a secretaria e não conseguiu. Como é que a pessoa vai saber se ela pode ser colocada? Tem pessoas, por exemplo, que acham que, né, que precisa urgente do exame. Sim. Mas como é que ela vai saber se é necessário ou não passar por o outro médico? O médico pediu, é necessário, mas assim, se ela vai ficar em vermelho, que é a urgência, amarelo, azul ou verde, é conforme o médico botou a anamnese dela ali, né? Conforme botou o caso clínico dela ali. E daí, se os nossos médicos reguladores avaliam e vão dizer, quanto mais completa tiver a informação, melhor para os reguladores, né? Então, assim, o SUS, ele é para todos, mas o recurso, às vezes, não contempla tudo. Então, precisa ter essa regulação em saúde, né? Isso é uma coisa que acontece nacionalmente, não é uma coisa assim que a gente inventou agora, isso já tem há muito tempo, né? Então, precisa dessa regulação para esse acesso ser isonômico para todo mundo, né? Ter equidade no acesso para os pacientes. Mas vocês só tem um prestador de serviço hoje? Então, hoje, pelo consórcio de saúde dentro do nosso município, que aceitou fazer, foi assim, né? Que ele aceitou participar desse mutirão. Tem outros prestadores, mas aí, eventualmente, para fazer da maneira que a gente precisava, que é ter mais celeridade, naquele momento não contemplou. Só que agora está finalizando alguns contratos e a gente vai verificar a possibilidade de abrir um credenciamento próprio dentro do município. A nossa equipe de planejamento, né, secretário, já está trabalhando nisso também, então, para conseguir mais prestadores e ver a possibilidade de estar aumentando o nosso teto, tanto financeiro quanto físico, que a gente fala, né? Que é para dar mais acesso, aumentar a quantidade mesmo de... É bom, porque é o pecado, as pessoas estão na fila esperando desde o ano passado, não é fácil, né? Tu me fala que desde o ano passado, mas para ser sincera, nós pegamos casos lá que estão em verde e azul desde 2022. Então, é bastante tempo mesmo. Isso também incomoda a gente que está lá trabalhando. Exatamente. Os médicos, eles então estão... não são coisas de agora, né? Não são coisas desse ano. Não, eu digo, claro, não é de agora. Eu digo, as pessoas estão esperando já há muito tempo, o problema já vem se arrastando há muito tempo, né? E como mais ou menos em junho do ano passado, ficou sem esse acesso, eles não conseguiam nem inserir esses pacientes no sistema depois, né? Então, ali no fim do ano, voltou a conseguir inserir o paciente. Depois trancaram de novo. E daí a gente regularizou a situação agora em março. Então, a gente consegue, o paciente vai e ele não volta mais, né? Antes eles estavam dizendo, ano passado, né? No final do ano. Pega uma negativa, porque não está tendo acesso. Mas aí a gente não quer isso, né? A gente quer quanto mais acesso, melhor para o nosso cidadão. Agora, o Patrícia e o secretário, eu tenho uma senhora que até eu visitei ela essa semana, que ela até nos chamou ali. Ela mora aqui na Rua Ferroviária, não vou falar o nome dela, né? Falta de ética, ela também não me autorizou, mas pediu até para a gente cobrar aqui. É que ela precisa do atendimento médico, já teve várias vezes aqui no posto, o médico não atendeu, não sei o porquê que não conseguiram atender essa senhora. E ela tem um problema sério de saúde, ela sente muitas dores nos ossos, ela é toda inchada, e ela... estava aí sempre encostada, né? E agora só que acabou o encosto dela, né? O médico não atendeu para dar um outro diagnóstico para ela poder continuar nessa missão. E agora ela tem que voltar a trabalhar. Ela entrou em desespero. E ela não pode trabalhar, não tem como trabalhar. E o médico precisa atender ela para dar um novo atestado para ela, encaminhar de novo ela para o SUS, sei lá, para ela poder seguir naquele ritmo, para poder estar recebendo. E agora ela não recebe mais porque foi cortado, acabou aquele período dela. E ela precisa ser atendida para o médico avaliar ela novamente, ela não consegue. Por que isso? O que está acontecendo? Olha... Depois, até fora do ar, eu vou passar o nome dela para vocês. Pode me passar, mas nós temos médico todos os dias nas nossas unidades de saúde. Segundo o que ela falou, né? Nós temos médicos todos os dias nas nossas unidades de saúde atendendo, né? Eu não vejo... não existe o médico não querer atender alguém, né? Às vezes, como eu já falei em outros programas, né? Realmente a gente está com a dificuldade de alguns médicos que saíram, mas já estamos repondo, né? Esses médicos saíram. É um pouco lento esse processo, porque a gente depende de ter que chamar alguns do concurso, alguns do processo seletivo, mas essa questão de o médico não atender, isso... Ou ela não consegue marcar essa consulta. Talvez ela não se ela queira marcar a consulta, realmente a marcada ela demora um pouquinho mais. Mas se ela tem um problema, né, que ela está com dor, que qualquer problema desse, ela vai no posto, todos os dias tem atendimento. Isso não procede. Vocês têm problema de médico, contratação? Sim. Mas por que demora tanto? Você não tem médico de reserva, por exemplo? Não, na verdade, o médico de reserva, nós tínhamos... Não contratado, mas de reserva que saia peça de demissão, ou você já tem outra para chamar, não tem? Sim, tem do processo seletivo e tem do concurso.
vagas reais. Quando sai um médico de uma vaga real, por exemplo, um médico se aposenta, um médico pede demissão, que é concursado, nós temos que chamar do concurso. O problema é que o concurso já foi feito dois anos atrás. Hoje nós temos mais 50 para chamar do concurso, só que a gente sabe que esses 50, a maioria não quer. Então, só que nós não podemos chamar os 50 de uma vez. Como são 6 vagas que a gente tem do concurso, a gente tem que chamar de 6 em 6. E recebe uma negativa, e cada chamada dessa são mais ou menos 2 semanas. E aí acaba sendo demorado para chamar. É bom atualizar de vez em quando, né? Atualizar a fila de vez em quando também, para não demorar, né? O concurso ele é válido por 2 anos, né? Pois tanto do concurso quanto do processo seletivo. Estamos chamando agora, tanto do concurso quanto do processo seletivo, né? Chamamos, já entraram... os médicos, nós já chamamos 8, entrou 1, tá? E das demais funções, nós entraram agora mais de 40 novos médicos? Não. Entre enfermeiros, dentistas, técnico de enfermagem, uma médica, né? E, só que nós estamos buscando, esperando, né, que eles façam... É feito o contato da prefeitura com o médico, e ele tem que levar os documentos, só que ele tem um período para levar esses documentos ou para dar a negativa. Então, acaba a gente esbarrando nessa burocracia para conseguir trazer todo mundo. Nós queríamos que fosse o mais rápido possível, porque no último mês ali, entre abril e maio, nós perdemos 8 médicos. Então, tinha médico que nós tinha posto que nós tínhamos 2 médicos, hoje nós só temos 1. Então, quero salientar aqui que todos os nossos postos hoje têm médico. Só que nós tínhamos uns 10 médicos ali entre o médico que seria um a mais do posto, ou o médico que era o médico volante, quando faltava um médico, o médico estava ali para ocupar o lugar do outro, né? E assim para a gente conseguir trabalhar. E agora a gente está com um pouco mais de dificuldade nessa não só na contratação. Eu digo, enquanto a gente está com um time menor, né? Às vezes a gente tem algumas dificuldades. Eu sei que tem, né? Todo dia a gente vê na rede social, às vezes a pessoa vai lá, filma, que realmente tem dia que o posto está cheio, né? Tem um médico trabalhando e realmente ele tem dificuldades de conseguir atender todo mundo. Mas nós estamos já trabalhando quanto a isso para poder regularizar e ter todos os médicos ali. Rapidinho, como é que está a questão das vacinação? A vacinação, né, a vacinação da gripe, nós, o grupo prioritário, nós vacinamos cerca de 40%, né, e... É um bom número. Olha, o Ministério da Saúde preconizava que nós teríamos que vacinar 90%, né, para ter um sucesso na vacinação. Mas, assim... Tubarão, nós tivemos uma boa adesão do restante do povo, assim, né? As outras pessoas que não são do grupo prioritário procuraram bastante a vacina. Nós fizemos alguns mutirões, né, e foram distribuídas até agora em postos 45 mil vacinas. Nem todas foram aplicadas, mas pelo menos uns 40 mil foram aplicadas. Rapidinho, eu só quero saber da Patrícia ali, pra gente finalizar, Patrícia. Tem condições de fazer um mutirão nessa questão da ressonância em Tubarão? Tem sim, a gente está avaliando, bem isso, está estudando isso, para agora no segundo semestre tá realizando o mutirão, né? Então a gente tem, só que precisa de um planejamento, porque tem a questão financeira também e a questão dos prestadores. Custa então, caro uma ressonância para prefeitura? Assim, para o setor público de um modo geral, porque a gente fala de SIGTAP, todos os prestadores fazem com complemento, ela é um valor considerável pelo volume, né? O que é considerável? Não, ela sai em torno de R$600, então assim, a gente tem, pelo consórcio sai um pouco menos, por isso que a gente conseguiu atingir um número melhor agora fazendo, né? Só que como tem a demanda reprimida, por isso que demora um pouquinho. Porque particular ela custou 800 e pouco, né? Isso, Então tá, obrigada, Patrícia, a gente vai trazer outras vezes também para falar um pouco mais da Patrícia Marcon, que é gerente de regulação, e o secretário Piva. Secretário, obrigado, qualquer novidade aí, passe pra gente que a gente está à disposição. Obrigada pelo convite, né? E a gente está à disposição. Bom final de semana. Obrigado, sempre que precisar é só chamar que a gente está aqui. O Piva é assim, quando a gente chama, ele vem. Tá aí o secretário de Saúde de Tubarão, Piva, e a Patrícia Marcon, gerente de regulação, conversando conosco.